Vamos ver, porque estão pedindo para girar o celular. Então vamos ver como é a história aqui. Bem, hoje nós vamos falar um pouco sobre a subida de Jesus a Jerusalém. Ontem nós celebramos o domingo de Páscoa, né? O domingo de Ramos, e ouvimos, assistimos pela televisão ou lemos em casa aquele caminhar de Jesus, né? A vida de Jesus é uma grande subida para Jerusalém. E nesta subida, segundo os relatos evangélicos, ele desconcertou a todos. Evidentemente, desconcertou as pessoas mais religiosas e observantes da religião judaica, que são os fariseus, os escribas, os sacerdotes, anciãos. Não só Jesus foi a pessoa mais desconcertante de toda a história, mas nele aconteceu também algo desconcertante, né? Ele desencadeou na história da humanidade um modo de viver que quebrou as estruturas petrificadas, sobretudo a estrutura religiosa, né? Não estou conseguindo tirar essa claridade do meu olho, dos meus olhos aqui. Ele constituiu um movimento ousado que colocava o ser humano no centro, porque até então o ser humano era um escravo, né? Eram pessoas desvalorizadas, não reconhecidas, né? E esse movimento, desencadeado na Galileia, chega agora às portas da Cidade Santa, Jerusalém. Aquele homem que movia multidões por todo o país, por sua pregação e milagres, não é um revolucionário violento. E, no entanto, nem por isso deixa de ser inquietante. Não sei para onde que eu vou. Ele é um transgressor e perigoso, porque Jesus foi assim e assim ele viveu. Tudo o resto que lhe sobrava, leis, culto, templo, estrutura religiosa, ele veio destruir tudo. Ele veio formar uma vida nova, um modo de viver novo, né? Quebrando as estruturas, rompendo com aquelas estruturas. Ele não veio sancionar uma lei já existente, deixando cada um na sua exclusão, senão oferecer a todos um caminho de humanidade. Em Jesus acontece algo totalmente novo. Ele desencadeou um movimento de vida. Ele trouxe uma nova maneira de viver e de comunicar vida que não cabia nos esquemas daqueles que estavam petrificados em suas posições e visões. A novidade de Jesus consistia exatamente em afirmar que existe um caminho para encontrar Deus que não passa pelo templo, pela pompa dos ritos, pela observância estrita da lei. Desse modo, reconhece-se a vida como lugar privilegiado da sua presença. Quem entra em comunhão com Deus, com o Deus da vida, conhece uma vida diferente, de qualidade nova, expansiva. A entrada de Jesus em Jerusalém é um chamado à vida. Ele é a vida que abre caminho
por aqueles espaços urbanos carregados de poder e de morte. A vida dele é uma vida despojada de vaidade, de prestígio, reduzida simplesmente por um jumentinho. Jesus se apresenta sem coroa e sem ornamentos. Não tem outra coisa a compartilhar a não ser o amor e o serviço. Não vem para governar e impor sua vontade, mas fazer-se irmão de todos. Jesus não busca grandes aclamações nem aplausos, mas tão somente busca o sentido e a razão do viver. Quando Jesus entrou como rei messiânico em Jerusalém, a cidade tremeu, como aconteceu também no anúncio do seu nascimento, e como vai acontecer também na próxima sexta-feira, né, no dia da sua morte, né? Jesus, com sua presença surpreendente, sacudiu a multidão, sacudiu Jerusalém daquela normalidade doentia, de sua letargia, de seu ritualismo comandado por aqueles que eram os verdadeiros traficantes da dor e da morte. Jesus é a vida verdadeira, a vida que deseja despertar vida nos outros para romper com tudo aquilo que limita. Aquele que é vida e que é também fonte de vida, em crescente plenitude, também sonhava com uma Jerusalém aberta, fraterna, acolhedora. Um espaço de convivência e de paz. Era isso que Jesus sonhava para Jerusalém. Quando Jesus quer entrar no coração humano, ele não busca fazer espetáculos, busca a simplicidade. O povo lançava ao solo seus mantos. Também nós deveríamos forrar o chão com as nossas debilidades, com nossas resistências, com nossas carências, porque também nossas pobrezas podem cobrir o caminho, cobrir de festa o nosso caminho. Eu sempre digo que Deus tem um amor tão grande pela humanidade, e esse amor de Deus se culmina agora nesta Semana Santa. Como nós sabemos, Deus ama tanto o mundo que não pensa em entregar o seu filho para salvar-nos. Eu sempre me impressiona muito a passagem da história da criação do mundo. Vamos mudar de posição aqui, porque assim acho que nós vamos tirar essa claridade. A história da criação do mundo, quando Deus cria todas as coisas com o ato da sua vontade, com a simples palavra faça-se. Porém, quando ele vai criar o homem, ele muda o tempo do verbo. Ele toma simbolicamente aquele boneco de barro e diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele faz o homem, faz o ser humano tão belo e tão puro como o próprio sorriso de Deus. Isso diz nossa Madre Fundadora, que o homem saiu das mãos de Deus tão belo como o próprio sorriso de Deus. Então,
ele, nesse sopro que ele dá, ele deposita no ser humano todo o seu amor, toda a sua confiança, toda a sua vida. Quando recebemos a vida, quando recebemos esse sopro divino, é uma centelha de Deus que vem em nós, que vive em nós, que palpita em nós. E Deus faz do nosso coração o seu trono, onde ele está muitas vezes esquecido, não conhecido, abandonado, desprezado, porque nós não lhe demonstramos o verdadeiro amor por ele ou o amor que deveríamos demonstrar. Deus nos amou tanto que não pensou em nos mandar o seu Filho para nos salvar. Quando o homem, transgredindo a ordem de Deus, desobedece e peca, Deus, na mesma hora, promete um Salvador. Porque ele não criou o homem para condenação eterna. Ele cria o homem para a eternidade. E eu sempre falo que Jesus queria tanto mostrar o amor do Pai por nós, que ele inventa histórias. Vejam as parábolas. O filho pródigo, né? Aquele amor misericordioso do pai que está sempre esperando pelo filho. A ovelha perdida, o pastor que é capaz de deixar as 99 ovelhas para ir em busca de uma que se perdeu. A dracma e tantas outras histórias Jesus conta, porque ele quer gritar, ele está gritando para nós. Deus vos ama muito. Deus vos ama tanto que se houvesse um só pecador, ele teria mandado também o seu filho para salvar esse pecador. Então, esse amor de Deus, que é pessoal, intransferível. Deus me ama com a capacidade que eu tenho para ser amada. E o amor que ele tem por cada ser humano não é o mesmo, não é igual. Ele ama cada um de uma maneira diferente, mas não ama um mais do que o outro. Todos os seres são amados por Deus, porque são seus filhos. E todos fomos resgatados por esse sangue redentor de Jesus, que nesta Semana Santa nós vamos celebrar, nós vamos rezar, nós vamos meditar. Acompanhemos esta semana. Estamos com uma programação muito rica na nossa paróquia. Sexta-feira, principalmente, e todos os dias, estamos aí com essa programação tão intensa. Não deixemos a graça de Deus passar em vão por nossas vidas. Vai ser uma semana diferente? Vai sim. Mas quem sabe essa diferença vai fazer diferença também na nossa vida. Não percamos tempo, não deixemos a graça de Deus passar em vão em nós. Aproveitemos os benefícios que nós estamos recebendo. Agradeçamos a Deus, agradeçamos o Padre Pedro, toda essa equipe cheia de boa vontade, de fé e de amor, que está aí, fazendo tudo para que seus dias não passem em branco, não passem em vão, e, sobretudo, para que celebremos em casa. Não em casa aqui na minha casa,
mas na nossa casa maior, que é a nossa paróquia. Eu lhes desejo uma semana realmente santa. E o Jesus que vive no meu coração, saúda o Jesus que está no teu. Um grande abraço, me perdoe, hoje eu não consegui me localizar, por isso estou aqui falando com o telefone na mão, mas espero ter passado alguma mensagem para vocês. Que Deus abençoe a todos.